Olá, sejam bem-vindos ao Papo Diverso, o mais novo podcast dos alunos do curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará. E como o nome já diz, aqui nós falaremos sobre os mais variados assuntos, desde diversidade até mercado de trabalho, e não deixando de falar também sobre a universidade. Então, fica aqui com a gente que nós vamos discutir sobre muitos assuntos. Olá, seja bem-vindo à segunda temporada do Papo Diverso, o podcast dos alunos do Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará. No encontro de hoje, vamos falar sobre transtorno de ansiedade. Eu sou Letícia Rocha. Eu sou André Passos. Eu sou Robert Costa. Estamos aqui hoje com o psicólogo e psicanalista Dr. Fábio Lira, que é escritor e coordenador do Núcleo de Plantão Psicológico do GEMIL. Seja bem-vindo, Fábio. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, boa noite. Que bacana estar aqui para falar sobre um tema tão atual. É atual e presente na vida de todo mundo, né? Praticamente. Verdade. Bom, Fábio, nós trouxemos esse tema hoje para o primeiro encontro da segunda temporada do Papo Diverso, porque é algo que está presente na vida, como eu acabei de falar, de todos os brasileiros. Mesmo quem não convive com o transtorno da ansiedade, conhece alguém que conviva. E segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. São cerca de 18,6 milhões de brasileiros que convivem com o transtorno. Isso é 9,3% da população. E esses números eles nem estão atualizados, porque isso são dados do início de 2019 e só abrange os pacientes que foram diagnosticados com o transtorno. Muita gente nem busca o tratamento. Então, assim, o que é que tu acha que está gerando esse aumento do desenfreado do transtorno? E o que é que tu acredita que seja o gatilho para esse aumento? Muito interessante. Antes de tudo, a gente precisa só fazer uma diferenciação entre ansiedade e transtorno de ansiedade. Sim. Tá certo? Porque assim, a ansiedade ela foi necessária, certo? Para a nossa evolução. Porque a ansiedade, o sentimento da ansiedade, ele dispara o seguinte, ele faz com que a gente tenha mais cautela, tá certo? E tenha medos. Então, sem ansiedade, o homem primitivo, ele não tinha conseguido se desenvolver, certo? E aí, quando é que essa ansiedade que faz com que a gente tenha alguns medos, que façam com que a gente se proteja de algumas coisas, passe a se tornar algo que seja maléfico. Quando ela começa a nos paralisar, certo? A partir do momento que ela nos paralisa, ela começa a ser algo nocivo. Então, assim, todos nós somos ansiosos. Sim, muito. Tá bom? E aí, algumas pessoas desenvolvem o transtorno de ansiedade, que é esse transtorno que faz com que elas se paralisem. Existem alguns fatores que fazem com que o Brasil se torne um país que esteja aí entre um dos mais ansiosos do mundo. Um dos fatores é o clima, tá certo? A OMS ela já trouxe alguns estudos dizendo que os países que estão mais perto da linha do Equador, que são países mais quentes, são países onde as pessoas são mais ansiosas, certo? Uma outra questão também é a questão da pressão social. A gente vive hoje, certo, um momento histórico no nosso país, certo, que ele é extremamente ansiogênico para todos os lados. Então isso faz com que, querendo ou não, todo mundo esteja sempre em alerta. Outra coisa também que faz com que tenha tido esse boom é que existe um movimento muito grande de uma individualização, certo? Os gadgets, os celulares, tablets, computadores, fazem com que cada vez a gente se torne mais distante do humano. E quando a gente está próximo do outro, a gente precisa saber qual é a resposta do outro para com a gente, sabe? E isso causa ansiedade. Esse trocar com o outro. Porque quando a gente troca com o computador, quando a gente troca com o tablet, quando a gente troca com o celular, são aparelhos inanimatos que estão ali apenas para o nosso prazer. Mas quando a gente troca com uma pessoa, a gente não sabe o que é que o outro vai nos trazer. Sim. Então, isso também faz com que estejamos vivendo num mundo muito ansioso. Então, Fábio, normalmente a gente acredita que o gatilho seja mais emocional. Então, na verdade,
geográfico, social e tecnológico. Sim, É muito mais do que a gente é imaginava. muito maior do que a gente imagina. Não é só a questão da pessoa em si ter ansiedade. Tem todo um leque de outras possibilidades que fazem com que você desenvolva o transtorno de ansiedade. Interessante também que a OMS ela traz dados referentes ao gênero, né? Ela fala que o transtorno de ansiedade acomete mais as mulheres do que homens. Segundo seus dados, 7,7% das mulheres no Brasil sofrem de ansiedade, comparado a apenas 3,6% dos homens. Então, no caso, Fábio, você acha que teria alguma relação com fatores hormonais, fatores fisiológicos para a mulher ter mais transtorno de ansiedade do que o homem? Ah, isso é muito importante ser tocado. Assim, isso casa muito com o que a gente acabou de comentar, certo? Que é sobre a questão do social, sabe? Não, a gente não pode delimitar que as mulheres elas são mais ansiosas só por conta de hormônio A ou hormônio B. Não. Socialmente, as mulheres são mais cobradas do que o homem. Se a gente pensar o seguinte, uma mulher que trabalha, certo? Que está inserida no mercado de trabalho, ela tem filhos, ela tem uma jornada dupla. Quando ela chega do trabalho, ela precisa cuidar dos filhos. Tem uma pressão social em cima disso, entende? Se ela não cumpre essa pressão, se ela não cumpre esse papel de trabalhadora e mãe, ela vai estar faltando em algum lugar e ela vai ser cobrada por isso. O que não acontece com os homens, sabe? Então, assim, esse movimento de que as mulheres são mais ansiosas não é uma questão fisiológica, não é uma questão hormonal, é uma questão social mesmo, sabe? De uma cobrança muito maior. Se pede muito das mulheres hoje. No passado também se pedia muito, só que se via muito menos, sabe? Se a gente for pegar alguns dados referente à questão da mulher, antes da queimada dos... esqueci agora. Da queimada dos sutiãs, sabe? Já tinha as mulheres ansiosas, a gente já tinha mulheres depressivas, a gente já tinha mulheres adoecidas de alguma forma. Só que essas mulheres eram colocadas totalmente à parte da sociedade. Quando Freud foi estudar as histéricas, certo? Lá no início do século XIX, ele já traz nos seus escritos algumas questões nesse sentido, mas todas as mulheres eram colocadas no mesmo nicho, sabe? Todas as mulheres eram esquizofrênicas, todas as mulheres eram histéricas, e daí, pronto, elas eram delimitadas a partir disso, entendeu? Porque existe essa segregação. E existe socialmente, existe essa cobrança maior delas. E aí a ansiedade se dispara justamente por conta desse sentido. Porque se elas são mais cobradas, elas precisam dar mais respostas com relação a isso. E a ansiedade é justamente isso, sabe? O que é a ansiedade no geral? É esse comando que o cérebro manda, certo? Para todo o corpo, de que ele tem que estar preparado para atacar. Então, se você imagina, você passa o dia inteiro recebendo estímulos, ou pensando que vai receber estímulos, então você está todo o tempo preparado para uma guerra, sabe? Então, é esse o movimento que acontece nos ansiosos. Eles sempre acham que estão prestes a entrar numa guerra. E para as mulheres, esse chamado parece que é mais constante. E eu acredito também que a partir do momento que a mulher começou a realmente entrar no mercado de trabalho com mais força, essa cobrança triplicou, porque é jornada tripla agora. É casa, é família, é trabalho, então estudos, isso faz que a mulher comece a se cobrar cada vez mais e mais. Inclusive, eu já li até alguns dados sobre o burnout, não sei se vocês já ouviram falar, que é essa pressão que você se coloca no ambiente de trabalho e chega a te paralisar. Eu acredito que tem muita relação com a ansiedade também. Sim. De mulheres que não conseguem mais trabalhar, mas precisam trabalhar, mas se sentem pressionadas o tempo todo por rendimento, por ter que alcançar metas e produtividade. Sim, o burnout, a ansiedade, ela está ali ligada a algumas doenças, né? Ela aparece como comorbidade de algumas doenças.
certo? E o burnout, ela tá bem nesse sentido aí. E você tem toda a razão quando você traz isso, sabe? Que as mulheres, elas são... E aqui, querendo ou não, a gente tem uma mulher, você tem o seu lugar de fala, e aqui eu não tô querendo tirar o lugar de fala de nenhuma mulher. Mas é verdade que vocês são mais cobradas. Vocês pedem mais de vocês. Por exemplo, eu sendo homem, sendo hétero, tendo 30 anos, não quero casar e não quero ter filhos, eu não vou ser julgado por isso. Uma mulher que é hétero, tem 30 anos e não quer casar, ela é crucificada. Como assim ela não quer casar? Como assim ela não quer ter filhos? Qual é o sentido? Como se o sentido da vida dela fosse ter filhos, fosse casar, sabe? Então, assim, existe mesmo essa pressão. E aí, foi uma pressão que, querendo ou não, foi uma pressão que vocês, a todo tempo, com as lutas feministas, foi uma pressão que aumentou muito, né? E a nossa sociedade, ela é muito masculina, né? E aí, E machista. E aí faz com que passa como um rolo compressor em cima da mulher, no sentido de que se você é mulher, você tem que ser inferior, então eu vou te cobrar mais. Você tem que ser melhor. É tanto que os seus salários são menores. Sim. Por mais que você faça o mesmo que eu faço, o seu salário vai ser bem menor do que o meu. Então, existem todas essas questões. E aí, tudo isso são gatilhos para a ansiedade. Bom, Fábio, ainda existe um preconceito muito grande da população em se falar sobre transtornos mentais. Principalmente a ansiedade, depressão, né? As pessoas têm medo de falar o que sentem, sobre os sintomas e até sobre o tratamento, né? Nós sabemos que muitos dos sintomas podem ser confundidos com diversas outras coisas, e como o sentimento de medo, apreensão, desconforto, cansaço, falta de ar e etc. Quais são os sinais que nós devemos prestar atenção quando acreditamos que estamos tendo um transtorno de ansiedade, alguma crise de ansiedade? Uma pergunta super bacana, super extensa, né? Que a gente precisa dividir em algumas partes. Vamos primeiro falar sobre o preconceito que ainda se tem sobre o tratamento psicológico, o tratamento psiquiátrico, sabe? Existe ainda no imaginário coletivo e social o seguinte: só quem vai para psicólogo, quem vai para psiquiatra é doido, né? Quem toma remédio controlado é doido. E não é. Na verdade, se você tem que tomar regularmente café se você sente dor de cabeça, você já é viciado no café. Sim. Entendeu? Então, assim, são questões que a gente acaba não percebendo, mas que estão intrínsecas no nosso dia a dia. Só que, assim, criou-se no imaginário essa alusão de que todo mundo que vai para psicólogo e psiquiatra é doido, e não é. Todos nós precisamos. Sim. Né? Todos nós temos, aliás, não só precisamos, como temos esse direito de sentar e poder despejar, certo? No ouvido de alguém que não vai te julgar, que não vai te olhar torto, que ele vai só te acolher. Tem uma frase de um professor meu, que eu levo até hoje, que ele fala o seguinte, que os psicólogos, no caso ele era psiquiatra, ele fala assim: os psicólogos e os psiquiatras, eles são a privada do mundo, porque a gente tem que escutar tudo. E a gente está ali para isso mesmo, sabe? E aí por que eu trago isso? Porque existe esse preconceito ainda muito grande aí, e a ansiedade e todas as doenças mentais são colocadas como ou são falta de alguma religião, ou são falta de emprego, ou são falta do que fazer. Então, é falta de alguma coisa. Na verdade, não é falta. Na verdade, é um estímulo muito grande de muitas coisas, sabe? E aí a ansiedade, ela entra como comorbidade de algumas outras doenças, certo? Ela pode ser a porta de entrada para outras doenças, como ela também pode chegar ali como vamos dizer assim, uma intrusa dentro de outras doenças, certo? Quando é que a gente tem que perceber ligar a luzinha amarela? Quando você começar a perceber que o seu nervosismo te paralisou de alguma forma. Tem aquele nervosismo, aquele friozinho na barriga, sabe? Aquela mãozinha gelada antes de uma apresentação. Ótimo. Iniciou minha apresentação, estou gaguejando. Tudo bem. Agora, ela começa a ser nociva quando você diz o seguinte: eu
tô com uma dor de barriga a ponto de eu não sair de casa mais. Ou então assim, eu tenho um trabalho na faculdade para apresentar e eu não consigo apresentar esse trabalho, porque eu sei que eu vou ser horrível. E aí eu me abstenho disso. A partir do momento que você começa a se abster de algumas atividades, a partir do momento que você começa a se distanciar de algumas coisas, você tem que começar a ligar a luz amarela, tá certo? De que a ansiedade, ela tá batendo muito forte, aí ela já deixou de ser uma ansiedade boa, ela já deixou de ser aquele teu dispositivo de autoproteção, certo? E passou a ser um dispositivo de implosão, ele tá começando a te implodir. Autodestrutivo, né? Autodestrutivo. Então você tem que começar a perceber isso. Olha, tá me paralisando de alguma forma, liga a setinha amarela. E aí eu trago uma reflexão sobre o Setembro Amarelo, Janeiro Branco. Eu, em especial, gosto bastante, certo? Só que eu percebo que eu, Fábio, como psicólogo, como profissional da saúde, acho bacana porque é um meio de poder falar mais sobre essas questões. Só que para a população em geral, acaba tornando-se o seguinte: só vou falar de ansiedade, só vou aceitar a ansiedade nesses meses, né? E aí nos outros meses não se fala sobre isso, ou se você fala sobre isso é frescura, se você fala sobre isso é bobagem. Então assim, você começou a perceber que perto de você tem falas nesse sentido? É uma bobagem, é frescura, e você percebe que isso está te paralisando, procure um profissional de saúde. E aí, um outro ponto também. Saber procurar qual profissional da saúde, certo? Não é qualquer profissional de saúde que você deve procurar, certo? Porque muitas vezes o próprio profissional da saúde não tem sensibilidade para tratar dessas questões. Porque a ansiedade, ela é uma doença interna, ela é uma doença mental, sabe? Ela não vai estar exposta no seu corpo. Sim. Então, assim, por exemplo, eu tenho pacientes que são ansiosos e fazem academia e são extremamente musculosos e fisicamente são muito bonitos. E aí as pessoas... E tem uma vida financeira estável, enfim, e as pessoas perguntam assim, por que são ansiosos? E aí a gente vai ter que procurar. Dentro da psicanálise, a gente vê toda e qualquer doença só como pontas de iceberg, sabe? A psicanálise, ela busca o que é que está embaixo, o que é que está submerso. Então, o meu trabalho é esse, entender o que é que está por trás dessa ansiedade, certo? Então, é por isso que eu digo, por isso que eu trago aqui. Vocês também têm que ter cuidado qual profissional procurar. E aí vocês me perguntam, Fábio, mas qual profissional eu posso procurar? Se você conhece um psicólogo, se na sua universidade tem um núcleo de psicologia, procure eles. Geralmente dentro das universidades tem núcleos de psicologia que fazem atendimento psicológico gratuito. Então, procure esses núcleos, procure essas pessoas que estão mais próximas da saúde mental, certo? Que elas vão poder te auxiliar nesse sentido, serem mais acolhedoras. Fábio, eu como uma pessoa que já foi diagnosticada com ansiedade, já fiz tratamento e tudo, eu percebi que existe muito desse preconceito, não só interno, mas externo também. Porque assim, quando você está com algum problema cardíaco, você vai no cardiologista, se tiver com algum problema no estômago, você vai no gastro. Mas as pessoas não entendem que quando você está com algum problema psicológico, você tem que procurar um psiquiatra, um psicólogo. E por ser algo que não é físico, como tu falou, que é algo por dentro, as pessoas pensam que realmente é frescura. Então, a gente, quando está passando por algum desses momentos, a gente meio que se bloqueia por conta do preconceito dos outros também. E aí isso é algo muito assustador, Sim. Sabe? Porque assim, você trouxe dados aí do OMS, como você colocou, são pessoas que são diagnosticadas com ansiedade. A gente deve ter aí o triplo que não foi diagnosticada, Sim. com medo de ser julgado, com medo de ser apontado, e com medo de ser apontado, inclusive, dentro das unidades de saúde, assim, quando pegam profissionais que não estão muito ligados e preparados a essas questões de saúde mental. E falando assim, como o próprio André citou, de ele chegou no profissional e foi diagnosticado, né? Às vezes eu percebo que muita gente coloca sintomas na internet, no Google, e fala, bateu esses sintomas, eu sou uma pessoa ansiosa, então eu tenho depressão. Mas assim,
realmente isso vale a pena ou realmente você tem que procurar um profissional para ser diagnosticado? Pelo amor de todas as coisas que vocês acreditam, procurem um profissional, certo? Para vocês serem diagnosticados de verdade. Porque assim, a ansiedade, ela tem sintomas que são muito parecidos a outras comorbidades, tá certo? Como a depressão também. E aí você pode estar só empurrando com a barriga um problema que às vezes é muito maior, ou às vezes nem é tão grande assim. E você já coloca aí numa lupa gigantesca, sabe? Então assim, é importante sim procurar um profissional, é importante sim. E aí enfatizar o seguinte, que esse profissional tem que ser um profissional da área da saúde mesmo, sabe? Um psicólogo, um psiquiatra. Ai, eu vou no hipnólogo. Gente, respeito muito, certo? Respeito todas as áreas, respeito inclusive os coaches, mas a gente respeita, porque a gente tem que conviver em sociedade e tudo mais, mas a gente tem que entender o seguinte, profissional da área da saúde é o psicólogo, o psiquiatra que vai poder te direcionar nesse sentido, sabe? O Google, o amiguinho que é hipnólogo, o amiguinho que é coach, ele não vai poder te diagnosticar, e é leviandade da parte deles fazerem isso, sabe? Porque, como o próprio André falou, ele teve ansiedade, ele fez tratamento e tudo mais. Então, assim, é importante que você faça tratamento, é importante que você faça o ciclo, sabe? E é importante que você seja acompanhado por profissionais de verdade. Porque quando você tá só nesse faz de conta, sabe? Vou fazer de conta que vou me tratar, vou fazer de conta que estou aqui me tratando. Tudo isso acaba empurrando com a barriga outras questões. Como eu falei há um tempinho atrás, a ansiedade ela pode ser porta de entrada para outras doenças, sabe? Então aí você pode estar fazendo o seguinte, você pode estar abrindo a porta, quando você não trata a sua ansiedade, para chegar a outras comorbidades. Comorbidades muito mais destrutivas. Não que a ansiedade não seja destrutiva. Mas Existem coisas mais destrutivas do que a ansiedade. Uma coisa que a gente vai começar nesse encontro de hoje é que a gente recebeu algumas perguntas de ouvintes, de pessoas que nos acompanham, e agora a gente abriu essas perguntas para dúvidas do pessoal em geral que queriam tirar contigo. O Robert vai ler a primeira pergunta. Estou com a pergunta aqui da Nayara Moreira, do secretariado. Como agir quando alguém está tendo uma crise de ansiedade, né? Depende dos sintomas, como é que faz? Ah, bacana. Olha, a primeira coisa que você deve fazer quando uma pessoa estiver com uma crise de ansiedade, que você está ali perto dela, nunca diga que aquilo dali vai passar, sabe? Porque naquele momento, para a pessoa, aquilo ali é o todo dela. Então parece que o mundo dela está acabando. Então a melhor coisa que você pode fazer é o seguinte, ficar perto da pessoa, tá certo? E tente escutar a pessoa. Se a pessoa diz assim, eu não quero falar nada. Então você diz assim, estou aqui. Caso você queira falar, vou estar aqui. E aí o silêncio, só o silêncio muitas vezes conforta. Só a presença do outro ali já conforta, sabe? Então assim, jamais aquelas frases extremamente clichê. Isso vai passar, calma, respira fundo, já tá acabando. Porque pro ansioso, aqueles 10 minutos, 15 minutos, às vezes até menos do que isso, às vezes são segundos, que ele tem a crise, é como se o mundo dele estivesse se destruindo. E aí você tem que ter toda a sensibilidade, certo? Para não ir lá e julgar, ou então colocar o seu dedo e dizer assim, eu acho que é melhor fazer isso. Não. É melhor você não achar nada, porque ninguém perdeu. Certo? A gente tem outra pergunta, que é a do Pedro, também do secretariado, que é: quais são os paliativos mais recomendados para alguém que não queira fazer tratamento com medicamentos? Olha, muito bacana essa pergunta, tá certo? E aí, quando é que você pode usar paliativos? E aí eu vou dar uma modificaçãozinha. Quando é que você pode usar paliativos, certo? Para você não chegar no remédio. Quando você começa a perceber que a sua ansiedade está te travando, certo?
tá te tirando de alguns, abstendo de algumas atividades, o que é que você pode fazer de imediato? Ver o que é que tá te deixando, quais são os teus gatilhos, certo? Porque cada pessoa vai ter gatilhos diferentes para ansiedade, tá bom? Então assim, você vai começar a perceber quais são os teus gatilhos e vai tentar amenizá-los. Ah, eu sei que eu fico muito ansioso quando eu estou muito agitado. Então, dá uma olhadinha para ver se tu não tá tomando muito café, não tá tomando muita Coca-Cola, não tá bebendo muito, não tá ingerindo muito doce, sabe? Que isso faz com que você fique mais agitado. E aí, migra para um chá de camomila, migra para um chá de erva doce, ou até migra para esses remédios que são de cunhos naturais, certo? Que a gente tem o calmã, tem o maracujina, certo? Só que esses remédios, certo? Eles vão te ajudar até um ponto. E aí é quando está bem no início a tua ansiedade. Se você começar a perceber que não está funcionando com isso, então você vai ter que ir para os remédios mesmo. Só que os remédios não são bicho de 7 cabeças, não. E aí eu não estou falando isso porque eu sou da área da saúde, não. É porque realmente quando você se aproxima, você percebe que não são tão ruins assim, sabe? Tem um mito muito grande de achar que os remédios vão viciar. Não, os remédios não vão te viciar, certo? Eles são como qualquer outra droga. Se você usar em grande quantidade, certo? Vai ter efeitos colaterais. Mas se você usar a quantidade que o seu médico indicar, tudo ok. E aí tem o período de você se acostumar com os remédios, você fazer o tratamento para melhorar, e aí o período do desmame, certo? Que aí esse período do desmame é imprescindível. Porque assim, o que acontece é o seguinte, vixe, comecei a fazer meu tratamento, estou muito bem, estou ótimo, não vou mais nem para psicólogo, nem para psiquiatra, nem vou mais tomar remédio. Aí a ansiedade volta com tudo, porque você não finalizou o ciclo, sabe? Então você tem que finalizar o ciclo para você poder ser inserido. É como se o seu corpo se acostumasse com o remédio, e aí ele vai sempre esperar que aquele agente externo vai te ajudar com a ansiedade, entendeu? E o período do desmame é o seguinte, o corpo ele vai começar a entender que ele está saindo aos poucos e que o corpo vai ter que produzir essas questões de te deixar mais calmo sozinho, sabe? Se você paralisa isso de uma vez, o teu corpo vai sentir falta disso e vai pedir com mais intensidade, certo? Então assim, o que é que eu posso fazer sem tomar o remédio antes, certo? Sem ir direto para o remédio. Estou começando a sentir que minha ansiedade está batendo, vou fazer. Ver quais são os gatilhos, ver o que é que eu gosto, ver minha alimentação, certo? Aí, ver doce, ver café, ver Coca-Cola, ver industrializados, enfim, tudo isso aí. Uma coisa também que eu percebo, conheço algumas pessoas que foram diagnosticadas com transtorno de ansiedade e elas buscaram atividades físicas, ou meditação, ou caminhada, ou algum esporte, e melhoraram muito também. Então, atividade física pode ser um caminho. Sim, e aí era isso que eu ia falar também, que o outro ponto muito bacana é o seguinte, se você se identifica com alguma atividade física, judô, boxe, academia, yoga, aquela outra, zumba, né, que tá muito em alta. Então, assim, se isso te faz feliz, se isso te faz bem, vá, certo? Que assim, você precisa desses momentos para se desconectar. Então assim, vá, faça esses movimentos, tá certo? E aí, se realmente a tua ansiedade não melhorar de jeito nenhum, você tem que procurar um profissional. Mas sempre entendendo que a ansiedade é esse momento que o corpo está te dizendo que eu estou preparado para uma batalha. Então você precisa descarregar esse corpo, você precisa dizer para esse corpo, não, nós não estamos em batalha sempre. Então aí o exercício físico entra nesse sentido. Fábio, a última pergunta que a gente tem é da Nayana, que também é do secretariado, e ela perguntou quais são os maiores mitos que existem acerca da ansiedade. Ah, maravilha. Olha, tem o mito de que a ansiedade é coisa de quem não tem o que fazer. Já ouvi muito. Sim. E na verdade não é. Na verdade, às vezes quem tem ansiedade tem muito o que fazer, sabe? Tem muita coisa para carregar. Outra coisa,
que se você é ansioso e você começar a tomar remédio, daí você vai ficar viciado para todo sempre, você vai ficar ligado para sempre com o remédio. Você nunca vai poder parar de tomar o remédio. E não é verdade. Vai ter o período em que você vai ter que usar o remédio, vai ter o período do desmame, e aí você vai poder ter sua vida normal sem o remédio. Certo? 3. Tem a questão de que acham que se por você ser ansioso, você também não pode mais fazer absolutamente nada. E não é isso. A ansiedade ela não vai te... como é que eu posso dizer? Ela não vai te amputar. Te inutilizar. Não. Certo? Durante o período das crises, sim. Mas depois, não. E aí você trabalhando, você vai poder voltar a ter sua vida normal. Um outro grande mito é o seguinte. Quem é ansioso não pode namorar? Pode. Pode. Pode, sim. Inclusive deve. Mas assim, existe... Sim, é maravilhoso. Também é uma terapia. E assim, porque existe muito essa questão de achar que por você ser ansioso, você não vai poder seguir com uma relação, que você está sempre pensando que a relação vai acabar, você vai estar sempre buscando furos dentro da relação, e que se relacionar com o ansioso é mais difícil do que se relacionar com uma pessoa comum. Não, na verdade não é. Certo? Claro que a pessoa vai, dependendo da pessoa, a pessoa vai ter crises e tudo mais, e o parceiro, a parceira precisa lidar com isso. Mas aí é como qualquer outra relação, é como qualquer outra pessoa, certo? Então, assim, o ansioso ele não se torna uma pessoa nem pior nem melhor do que ninguém. E para finalizar, nós gostaríamos que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que convivem com o transtorno da ansiedade e têm medo de procurar tratamento. Qual conselho você daria para essa pessoa? Olha, o conselho que eu daria para essa pessoa era o seguinte: vá atrás de tratamento, corra, certo? O mais rápido possível. A gente ainda tem o Sistema Único de Saúde para isso. Eu sei que é difícil. Eu já escutei pacientes meus que falaram que, por exemplo, você comentou da coordenação do GEMIL, né, que o GEMIL ele é uma ONG que trabalha com atendimento psicológico e psiquiátrico de graça. E aí a gente eu e mais 2 estagiários, nós fazemos atendimentos psicológicos gratuitos. A gente já escutou que a gente vai no CAPS e o CAPS marcou a nossa consulta com um psicólogo para daqui a 3 meses, para daqui a 1 ano. A gente sabe que é um absurdo gigante isso, mas ainda é o que a gente tem, certo? Mas assim, como tem o GEMIL, tem as clínicas escolas, tem alguns lugares que fazem esses acolhimentos, então busque, certo? Busque ajuda de alguma forma. E se as pessoas que estão ao teu redor não conseguem te ajudar com uma palavra ou com, de alguma forma, algum apoio, busque externamente, porque muitas vezes essas pessoas que estão próximas a você não têm essas informações, então elas não fazem isso por maldade, elas fazem isso porque elas são ruins ou porque elas não gostam de você. Muitas vezes é porque foi incutido na cabeça delas ao longo de toda a sua vida que isso era uma grande frescura. Como a gente comentou aqui, a gente já falava sobre ansiedade, a gente já tinha ansiedade há muito tempo atrás, só que só vieram falar disso agora. Eu lembro recentemente que eu li um texto em algum lugar que falava o seguinte, que era um rapaz que falava que os avós sempre falaram que era besteira, tratamento psicológico. E a avó tinha um grande toque de fechar ela fechava 3 vezes os cadeados dos portões. E aí, quando a avó faleceu, o rapaz ficou sabendo que a avó apanhava do avô dele, o avô dele chegava bêbado, espancava ela. Então, assim, ela trancava os portões para se proteger. E aí ela continuou trancando, mesmo depois de idosa, mesmo depois do marido ter morrido, mas ninguém nunca soube. O avô sofria por conta que era alcoólatra, mas o pai dele era alcoólatra, o pai do pai dele foi alcoólatra. Então, assim, hoje a gente está num momento em que a gente tem muito acesso à informação, a gente tem muito acesso a diagnósticos muito fáceis, a gente joga lá nossos sintomas no Google, a gente acaba encontrando, mas assim,
é um mar de informações que, se a gente não souber usar a nosso favor, a gente acaba se afogando, sabe? E aí essas pessoas que vêm de outras gerações não tiveram o que a gente teve. Então, assim, muitas vezes quando você chega pro seu pai, pra sua mãe, pra pessoa que tá perto de você, e você diz que você tem ansiedade e a pessoa te julga, não é por maldade, é porque ela não tem conhecimento. Assim, busque alguém que tenha conhecimento para te ajudar nesse sentido. Bom, a gente gostaria de agradecer a presença do Fábio hoje. Foi muito enriquecedor esse debate. Como a gente comentou aqui, é um assunto que está na boca das pessoas, mas ao mesmo tempo ainda existe um receio de se aprofundar mesmo no que é o transtorno de ansiedade. Então, muito obrigada por ter esclarecido, tirado nossas dúvidas. E por se disponibilizar, ficar aqui esse tempo com a gente. Muito obrigado mesmo, Fábio. Eu que agradeço mesmo, adorei o convite, estou à disposição, tá certo? Eu adoro esses momentos, porque é importante que a gente sempre esteja em discussão, sabe? Esteja em discussão sobre a questão da saúde mental e saia dessas caixinhas do novembro, do janeiro branco, do setembro amarelo, porque essas pessoas são doentes todo ano, elas não estão doentes só nesse momento. Não é sazonal, né? Não é sazonal, isso, não tá só nesses períodos. Então, assim, é muito importante que aconteçam essas conversas, que tenham esses debates e que a gente fale sobre essas doenças em datas que não sejam, entre aspas, comemorativas para elas. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal do YouTube e nos siga no Spotify. É isso, tchau. Tchau!